Desejo uma boa tarde a todos aqueles que irão assistir a esse vídeo, né? Que já faz algum tempo que eu não faço ao vivo. E agora são 15 horas e 24 minutos. Estarei dando continuidade à grande tribulação, né? E hoje, dando continuidade a um dos aspectos da grande tribulação, né? Que é a perseguição, né? Então, falando da perseguição, em sua parte B, né? Que são os sinais do tempo, né? Como nós vimos no último estudo. Eu desejo que todos estejam dispostos, né, a aprender, porque, na verdade, nós sabemos que só disposição por aprender não leva a nada. Mas, além, né, do chamado nosso Pai, nós temos que ter disposição. Muita gente diz que tem assuntos que não interessam. Eu acho que tudo que é ligado à palavra de nosso Pai, tudo que é ligado ao que vai acontecer, ao que está acontecendo, à realização das profecias, tudo isso interessa. Para aquela pessoa que realmente sabe o que busca, para aquela pessoa que realmente foi chamada, né? E que está sendo instruída pelo Espírito de nosso Pai. Então nós vamos falar hoje sobre perseguição, embora não estaremos falando sobre perseguição ainda, né? Mas vamos dar uma entrada nela, né, para que vocês possam entender do que se trata e por que vai haver, né? Que não adianta nada nós ficarmos falando, né? Não, porque muitos serão mortos, serão perseguidos por isso e por aquilo. Mas não entenderem por quem, por que e para quê. Então eu preparei aqui hoje pela manhã, que eu acabei não escrevendo de madrugada, né? Eu voltei para a cama, estava chovendo e friozinho, estava gostoso. Então eu não escrevi como eu costumo escrever, das 3 às 7 horas da manhã, por aí. E por isso estou gravando agora, que eu passei desde a hora que eu acordei até agora escrevendo. Bati um papinho aí com o Clóvis, né? Nosso Henri Clóvis. Bati um papo com a Yohanan também. Domingo nós vamos estar fazendo um programa juntos. E conversei com algumas pessoas. E ao mesmo tempo escrevi. E é claro, ao mesmo tempo tive que pesquisar e estudar para poder transmitir aquilo que o Pai me fala, né? Mas de uma forma assim que é um enigma, né? Eu tenho que procurar na Escritura o que realmente é para ser dito, o que não é para ser dito, porque cada coisa tem o seu momento. Então façamos uma oração. Pai poderoso, eterno Criador, agradeço a Ti, Pai, por mais este momento que posso estar aqui ensinando Tua Palavra, que eu posso estar aqui explicando Tua Palavra, para que aqueles que estão realmente chegando, aqueles que estão realmente saindo de Babel, aqueles que estão realmente sendo sinceros, né? Porque está cheio de gente que não é sincera, né? Aqueles que realmente são chamados por Ti e são escolhidos por Yahushua, possam, né? E estabelecer parâmetros, né? De qual é a verdadeira adoração, de como devem seguir o caminho, de acordo com a sua vontade. Em nome de Yahushua Hamashi, eu agradeço por tudo isso, e assim seja. Bom, então nós estamos na parte 12, né, da apostila O que é a Grande Tribulação? Sendo que estamos na parte 7, da parte que se fala em relação aos sinais dos tempos.
E na parte B, da parte que nós vamos estar falando outras vezes, né, sobre perseguição. Eu vou começar com um texto, né, que realmente é um texto que muitas vezes nos deixa chocados, né? Principalmente quando nós estamos chegando, né, da rua. Eu digo chegando da rua porque nós podemos estar chegando a uma igreja sem nunca ter frequentado nenhuma. Nós podemos estar chegando, saindo das igrejas. E quando nos deparamos com um texto como esse, né, nós ficamos realmente assim, pensativos, né? Porque mesmo quando nós não frequentamos nenhuma igreja, nunca, nós temos uma visão já errada, né, do motivo da vinda de Hamashia, do seu propósito, do que ele veio estabelecer, né? Então muitas vezes a gente lê certas coisas que nos deixam no mínimo pensativos, né? Então eu vou iniciar nosso estudo de hoje com um texto que é um texto que gera bastante reflexão e é um texto que é um ponto-chave, né, para que as pessoas possam discernir o que é certo e o que é errado dentro daquilo que ensinam sobre as Escrituras, né? O texto que eu vou ler está em Mateus, no capítulo 10, versículo 34, que nos diz assim: Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Observem, são palavras de Yahushua HaMashiach, deixando bem claro que ele não veio abanar cabeças. Ele diz sim que o amor ao seu próximo é o segundo grande mandamento e que é muito importante isso. Ao seu próximo. Nós temos que lembrar que quando o Mashiach fala ao seu próximo, ele como um Yarudim, conhecedor do Taná, ele dizia a um descendente de Abraão. Ele não dizia aquela pessoa que está passando ao seu lado. Mesmo aqueles que se utilizam, né, da parábola do samaritano se esquecem que Samaria foi a capital do Reino do Norte. Então, nós temos que prestar muita atenção nessas coisas, para não ficarmos depois misturando estação e falando besteira. Então, Hamashia disse: Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Se você quiser ler na sua cópia da Bíblia, você irá encontrar isso em Matitiahu, capítulo 10, versículo 34. Ô Eliane, se der para você apagar essa luz aí do fundo? Obrigado. Né? Veja, meus irmãos, desde que eu iniciei meus estudos na palavra, né, isso por volta de... Eu digo iniciei meus estudos, eu quero dizer, comecei a ler a palavra. Porque iniciar os estudos significa conhecer a palavra. Né? Quando você vai estudar para ser um matemático, você vai estudar matemática. Eu queria conhecer a palavra de Yahu. Então, a partir de 1981, eu comecei a ler. Não frequentava nenhuma religião, era contra religiões, era contra... Enfim, pouco sabia de religiões, inclusive. E lendo, que eu sempre amei a leitura, né? Eu sempre fiquei espantado com certas declarações encontradas, né, em muitos versículos. Pois essas declarações demonstravam justamente o contrário do que conhecia, né, de ouvir
falar, né, da boca de ditos cristãos. E mesmo daqueles que, engravatados, né, com ar de superioridade, diziam ao povo, né, Nécio, por detrás de seus púlpitos, né, que muitas vezes cheguei a pensar, né, que servissem de escudo, pois muitos deles ficavam tão agitados, né, gritando e apontando o dedo para o povo, que quieto assistia àquele circo, né, passivamente, que várias vezes que eu vi isso me passou pela cabeça, né, ir lá e segurar o sujeito, né, e avisar-lhe de que eu não era surdo. Mas retornando ao assunto, enquanto eles falavam de um Deus piedoso, né, chegando ao ponto de dizer que ele amava o mundo e que havia dado seu próprio filho para que todos pudessem se salvar, quando eu lia a minha Bíblia, porque eu lia, né, eu não apenas a carregava para o culto, eu a lia todos os dias, né, eu lia coisas que me deixavam realmente sem saber, né, no que acreditar. Como, por exemplo, o versículo que eu li acima, já, né, na escrita de Lucas 12:51, que é um pouco diferente, que diz assim, né? Cuidais vós que vim trazer a paz à terra? Não, vos digo, mas antes dissensão, ou seja, divisão, ruptura, briga, confusão. Eu me lembro o dia que, pela primeira vez eu cheguei, né, porque eu comecei a ler a Bíblia em Gênesis, né, como todo mundo deveria fazer. Eu me lembro da primeira vez que eu cheguei, né, no livro de 1 de João, né, Yahuanã Aleph, e lá eu li no capítulo 2, versículo 15, algo que me deixou assim completamente, né, sabe, sem saber o que pensar, o que dizer, o que concluir, né? Porque justamente em 1 de João 2,15, inspirado pelo Espírito de Yahu, Yahuanã diz o seguinte: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Como eu disse, nessa época eu ainda não havia lido mais do que uma vez, talvez a palavra inteira, mas eu estava, se eu já tivesse lido uma vez, eu estava já numa segunda, chegando novamente a Yahuanã Aleph. Mas sinceramente sentia-me, sabe, ou muito burro, ou incapaz de entender o raciocínio de nosso Pai. Pois como poderia ler em Yahuanã, né, João 3, 3, 16 e 17, o mesmo Yahuanã escrevendo, né? Porque Hu amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Hu enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Como que eu poderia entender que o mesmo emissário me diz: não ameis o mundo, porque quem ama o mundo não está com Hu, que Hu odeia o mundo. E o mesmo emissário teria escrito: porque Hu enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Sabe, eu poderia não ser um religioso, eu poderia não ser uma pessoa que tenha tido uma religiosidade durante a minha vida até então, e eu já estava com 30 e poucos anos de idade, mas uma coisa eu sempre tive: eu nunca fui burro.
E eu sempre consegui compreender muito bem o que eu lia. E eu sempre gostei de ler filosofia, eu sempre gostei de ler coisas profundas. E ali para mim já estava uma contradição muito grande. E quanto mais lia, né, pior ia ficando a coisa, pois escutava da boca dos pregadores coisas como: odeio o pecado, mas amo o pecador. Enquanto que, novamente, Ahuhanan, João, no capítulo 17, versículos 6 e 9, anotou as palavras do próprio Yahushua, onde ele diz assim: manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste, eram teus, e tu mos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que falo da tua palavra, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Sabe, não precisamos ser pessoas muito letradas, nem pessoas muito inteligentes. Basta sermos pessoas que prestam atenção no que estão lendo, ou que têm um interesse em saber o que realmente significa o que está lendo. Porque como poderia Yahushua ter sido dado pelo Pai para salvar o mundo que ambos odeiam? Ainda, o mesmo João e Ahuhanan, né, no capítulo 17, do 14 a 18, diz assim: dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Percebem? Isso foi me afastando, né, de igrejas convencionais cristãs. Antes mesmo de ter sido batizado. Quer dizer, eu tinha sido batizado quando era criança na católica, né? Mas assim, sem ter escolhido nenhum local, porque eu não achei nenhum local adequado para que eu fosse batizado. Na época eu cria no batismo. Mas aquela sensação de estar sendo enganado era muito grande, muito forte dentro de mim. Até que numa tarde de verão, né, lendo a palavra na sala de minha casa, deparei-me com 3 versículos que me fizeram tomar a decisão de afastar-me de vez dessas arapucas chamadas igrejas. E isso antes mesmo de participar por anos, né, da cristandade. Em congregações que nas épocas eu achava serem sérias e verdadeiras. Então, os versos que eu li foram, novamente, Yahuhanan, João, no capítulo 14, versículo 30. Palavras de Yahushua, Hamashia. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Opa! Então quem governa esse mundo não é o Pai. Então quem governa esse mundo não tem nada a ver com Yahushua, então não é do bem. Logo em seguida eu li em Matitiahu, Mateus, no capítulo 4, versículo de 8 a 11, onde eu li assim: novamente o transportou o inimigo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles.
E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Yahushua: vai-te, Satanás, porque está escrito: a Yahu teu Hu adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. E o terceiro texto que eu li, né, é um texto onde o Ravino Shaul é muito enfático com a sua afirmação, né? Que ele diz assim: em que noutro tempo andasse segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Veja, meus irmãos, como nós podemos notar, nos 3 versos o inimigo é colocado como o príncipe deste mundo. E nós notamos que naquele momento em que ele é oferecido a Yahushua todos os reinos do mundo, ao invés de Yahushua lhe dizer: como queres dar-me, né, o que é de meu pai? Não, ele não disse isso. Ele não negou que os reinos eram do inimigo. Ele respondeu com palavras da própria Escritura: vai-te, Satanás, porque está escrito: a Yahu teu Hu adorarás, e só a ele servirás. Algo me incomodava muito, pois ao conversar com membros de igrejolas, né, alguns diziam frequentá-las há mais de 20 anos. Como poderiam, né, eu pensava. Pessoas que pelo menos aparentemente pareciam estar em seu juízo perfeito, e nem serem tão ignorantes assim, né? Dizerem que há 20 anos liam a palavra e não perceberem que o que era ensinado ali nada tinha a ver com a realidade ou com a verdade. Como disse Yahushua HaMashiach em Yahu Hanan, João 17:17. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Foi a partir daí que então eu comecei a ser levado ao entendimento das palavras escritas por inspiração do Espírito de Santidade de Yahu pelo Ravino Shaul, né, que estão em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículos de 9 a 12, que diz assim: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem. Porque não receberam o amor da verdade, olha, não receberam o amor da verdade para serem redimidos. E por isso Hu lhes enviará, por isso Hu, o Pai, lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Dessa forma, meu ingresso nas religiões cristãs foi sempre com um pé atrás. E temperado sempre, né, de muita polêmica, discussão e também de muitas descobertas. Descobertas essas que nunca me permitiram ser dominado pela operação do erro, que eu tanto passei a temer quando eu vi. Nós temos que entender uma coisa, meus irmãos. O buraco é muito mais embaixo. Sabe? Eu ainda vejo pessoas que chegam até mim querendo trazer coisas que há mais de 40 anos eu vi e dei risada. Infelizmente eles ainda creem nisso. E ficam bravos comigo quando eu digo: não vou nem ler. Não quero ser maior que ninguém, mas também não sou menor que ninguém.
Isso é para vocês terem uma ideia da coisa. Amanhã nós vamos continuar a falar de perseguição. E demonstrando que a causa disso é explicada em apenas um versículo, onde a Yahushua deixa muito claro o que ocorre. E porque enquanto alguns amam Yahu, outros o blasfemarão e perseguirão o seu povo, que é a nação Yahshua. Eu vou ler esse versículo, que na verdade não é um versículo, são 6 versículos, que nós encontramos em Mateus, capítulo 13, versículo de 10 a 16, que nos diz assim: E acercando-se dele os Talmidim, disseram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: Porque a vós é dado, presta atenção, porque a vós, os discípulos, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância. Mas a aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Yeshayahu, que é Isaías, né? Que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e não ouçam com os ouvidos, e para que não compreendam com o coração, e se convertam, e eu os tenha que curar. Percebe? 16. Mas bem-aventurados os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Mateus 13, 10 a 16. Então, meus irmãos, por hoje é isso. Eu espero que reflitam bem no que eu disse, porque esse é o grande problema. É as pessoas não crerem na predestinação ou predeterminação do Pai. É as pessoas acharem que um simples ir à frente e dizer eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor pode transformar suas vidas, ou pode fazer com que o Pai o aceite. E é por essa razão, por haver os cegos e haver os que enxergam, porque o Pai assim quis, deu a ver, né, a alguns, é que existirá a grande perseguição. É que existirá aqueles que blasfemarão contra Yahu. Amanhã nós prosseguiremos. Eu espero que tenha sido claro. E espero que realmente alguns tenham dado um pulo na cadeira, quem sabe acorda. Em nome de Yahushua HaMashiach, eu me despeço e agradeço ao Pai por ter me dado a chance de falar essas palavras, pedindo a Ele que, por intermédio do Espírito, acorde àqueles que Ele predestinou para isso. Porque, como disse o Mashiach, a seara será grande. Rogue ao dono da seara, ao Pai, que envie mais ceifeiros. Então, por isso estou aqui falando da palavra de meu Pai,
para ver se entre aqueles cegos surgem alguns que enxergam. Porque o Pai deu a visão a esses. Então, meus irmãos, desejo um ótimo final de tarde. Aqui está uma delícia, está friozinho, como eu gosto. Choveu, molhou as plantas estão brilhando. Eu estou muito em paz, eu estou muito bem. Quem não está em paz e não está bem, sinceramente, que se dane. Porque assim é a vontade do Pai. Tudo que ocorre, até a folha seca que cai de uma árvore, não cairia se o Pai não permitisse. Portanto, se alguém está infeliz, se alguém está triste, se alguém não está bem, procure conversar com o Pai e não culpar aqueles que, por causa do Pai, estão em paz, estão felizes. Porque é isso que vai gerar a perseguição àqueles que são Yashuru. Shalom, shalom, meus irmãos, uma boa tarde. Beijo na testa e no coração. Fui.